eu já fui apresentada aqui, não é? Pela Mona Lisa, e eu amo muito essa igreja. Sempre que eu tenho a oportunidade de vir aqui em Fortaleza, eles me chamam também para trazer uma palavra aqui, quando é possível, né? E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço a Mona Lisa e ao pastor Rubênio também, amo muito a vida desse casal, e eu sei que eles têm feito a diferença nessa região, eu sei que eles têm feito um trabalho com qualidade, no poder do Espírito, pela palavra de Deus, e sabe o que vai acontecer? Vai prosperar cada vez mais, vai aumentar, vai crescer, vai florescer, e pessoas que estão nesse lugar serão afetadas, pessoas que estão nesse lugar também, o seu chamado, a vontade do Senhor para a sua vida, vai se manifestar. Você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, sabe o que vai acontecer? Você vai cumprir o chamado de Deus, a vontade do Senhor para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! E nós estamos ali trabalhando também, não é? Como o casal aqui, amém? E todos aqueles que têm auxiliado essa obra. Nós estamos ali em Curitiba também, fazendo um trabalho para o Senhor, Ele nos chamou para isso, amém? E nós estamos lá em obediência naquela cidade. Meu marido Aurélio, não é? Ele está lá, e da próxima vez que nós viermos aqui, ele quer vir aqui visitar você, conhecer. Na verdade, ele já conhece, né, o trabalho aqui em Caucaia. Mas ele sempre gosta de estar com vocês também. Então, ele mandou um abraço para vocês, queridos. Amém? Glória a Deus. Então, veio no meu coração, eu quero compartilhar algumas coisas com você. Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É um versículo tão conhecido de nós. E há tantas verdades que nós já ouvimos falar, que nós sabemos onde elas estão. Mas sabe que ele diz, irmãos, com peso grande. É o próprio Deus falando: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Ele diz que se nós quisermos e ouvirmos, nós vamos comer. Então vai depender de quem? Vai depender de nós comermos o melhor desta terra. É bem verdade que nós vamos sim manifestar o bem de Deus nessa terra, vamos fazer aquilo que Deus nos chamou individualmente e coletivamente, sim, nós vamos fazer, mas isso não vai ser mediante a nossa própria força ou capacidade, isso vai ser mediante a força dele, o poder dele, a graça dele, vai ser mediante o sobrenatural. Sabe que você não é um mero homem andando sobre essas ruas de Caucaia? Você é um ser espiritual. E o sobrenatural quer se manifestar através da sua vida, onde você estiver. E ele nos diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Agora nós podemos pensar um pouco a respeito disso. E sabemos que muitas pessoas querem, quem não quer? Se você perguntar ao seu vizinho, a todas as pessoas que estão nesse lugar, todos vão dizer: eu quero comer o melhor desta terra. Eu quero cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Quem não quer? Todos queremos. Não é verdade? Mas veja que esse querer, ele deve ser acompanhado com uma ação. Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes. E muitas pessoas, queridos, elas começam a se deter, a se privar de experimentar do melhor que Deus tem, porque elas não querem ouvir aquilo que Deus tem a lhes dizer. E o que Deus tem a nos dizer? Ele fala pessoalmente, de uma maneira pessoal a cada um de nós, mas existe a sua palavra que está estabelecida, a sua doutrina, e essa palavra, ela deve ser absorvida por nós, ela deve ser recebida com mansidão no nosso coração. Essa palavra, queridos, ela vai entrar em áreas da nossa vida, jogando luz, abrindo nosso entendimento, para que nós possamos nos comportar ou agir à altura dessa palavra. Existe um conhecimento que é de cima, existe um conhecimento que é do alto, e nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra, mas para nós experimentarmos de tudo que ele tem,
de tudo que ele é, nós precisamos assimilar esses pensamentos, os pensamentos de Deus, o conhecimento de Deus, a vontade de Deus. E como isso se dá? Através de nós inclinarmos os nossos ouvidos para ouvir. Amém? E muitas vezes, queridos, Deus vai tocar em áreas da nossa vida que às vezes a gente deixa lá, parada, estacionada, não queremos que ninguém toque, não queremos que ninguém fale nada a respeito disso. Às vezes, quando ouvimos alguma palavra que vai alcançar aquela área da nossa vida, nós ficamos cheios de reservas e não nos abrimos para o tratamento de Deus ou para a restauração de Deus na nossa vida. Mas Deus quer atingir e alcançar cada área da nossa vida para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser transformados por sua própria vontade, por sua própria palavra. A palavra de Deus, ela é capaz de transformar as nossas vidas de maneira que nós experimentemos os pensamentos grandes e altos do Senhor. Mas ele diz, se quiserdes e me ouvirdes. É necessário querer. Mas junto com esse querer, com esse desejo, queridos, nós precisamos inclinar os nossos ouvidos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 4:20, filho meu, atenta para as minhas palavras, e aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Ele fala sobre verdades, sobre pensamentos, sobre ensinamentos divinos, de Deus, que vão fazer toda a diferença na nossa vida, nesta terra. E ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Sabe que essa palavra inclinar, no original, ela dá uma ideia de esticar. De você esticar. Você já viu um cachorrinho ou um gato, um animal de estimação que você possa ter, quando o dono chega em casa e ele começa a falar? Rápido, aquele animal, ele se volta para o seu dono e ele levanta a sua orelhinha para ouvir, para ficar perto do que o dono tem para dizer. Você sabe que Deus está chamando a nossa atenção para nós sermos rápidos e esticarmos, abrirmos os nossos ouvidos. Não somente esses ouvidos naturais, mas o ouvido do nosso coração, inclinarmos o nosso ouvido, a nossa atenção para aquilo que Ele tem a nos dizer, para aquilo que Ele tem a nos falar. E essas verdades que Ele tem para nos comunicar, irmãos, vão afetar áreas da nossa vida, vão mudar situações em que hoje possamos estar passando, coisas serão mudadas, situações serão mudadas a partir desse conhecimento, a partir desses pensamentos e daquilo que Ele tem para comunicar para cada um de nós. Amém? Aleluia. Então, é necessário uma mudança de pensamentos. Quando nós chegamos no reino de Deus, nós chegamos num lugar onde as coisas funcionam. Quando nós chegamos no reino de Deus, nós estamos em Cristo. Amém? Nos encontramos no lugar onde o homem pode funcionar bem. Deus criou você para o sucesso, para você funcionar, para você dar certo, para você cumprir a vontade dele nessa terra, independente das circunstâncias que possam haver. Ele te fez de uma maneira que você pode sempre e sempre vencer. Aleluia! Você acredita nisso? Que você pode vencer sempre? A despeito das circunstâncias, a despeito daquilo que possa estar ao teu derredor, você pode sempre ultrapassar aquilo, vencer aquilo. Porque existe alguém maior em você, que é por você e que está em você. Aleluia, Cristo está em você. Você está no reino de Deus. E nesse lugar as coisas funcionam. E para as coisas operarem nesse lugar é necessário fé. Elas vão operar com poder. Aleluia. Sabe, irmãos, existe uma transformação que está diante de nós. Uma transformação proposta para cada um de nós. Que está na própria palavra de Deus. Vamos abrir lá em Efésios, vamos começar por lá, abrindo a Bíblia. Em Efésios, no capítulo 2.
Aleluia. Do versículo 1 ao 3. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua ou opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, noutro tempo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja que aqui ele está falando sobre um tempo em que aqueles que nasceram de novo viviam. Nós, antes de recebermos a Cristo, queridos, nós estávamos daquela forma. Separados de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sendo conduzidos ou influenciados pelo espírito do mundo, pelo espírito que age no mundo. Nós éramos influenciados totalmente pela carne, pela nossa própria vontade humana natural, pela vontade da carne e dos pensamentos, uma vida sem Deus, uma vida longe de Deus. Nós éramos assim. Tudo que nós fazíamos era nos inclinando para a carne e para a nossa própria vontade. A nossa própria vontade tinha que prevalecer. A nossa carne tinha que ter o seu lugar. Mas sabe, ele está falando sobre o novo tempo que chegou. Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele fez algo por você. Ele mudou a sua história, ele mudou a nossa vida. Ele nos deu vida. E essa vida que agora está no nosso espírito, ela está agindo em nós, sobre nós, por nós. Houve um novo nascimento, houve uma interferência divina mudando a nossa natureza. Amém? Dentro de você, no seu espírito, agora você é um com o Senhor. Você foi religado, você está juntamente com Cristo em Deus. Amém? Mas há coisas que precisam ser transformadas por fora. Há coisas que precisam, queridos, acontecer por fora. Você sabe que a maneira como nós pensamos, ela interfere diretamente nos nossos sentimentos, naquilo que nós falamos e como nós nos comportamos também. E existe uma convocação divina para os seus filhos. Uma vez que eles têm essa nova vida, uma vez que eles nasceram de novo, é necessário que eles comecem a mudar a sua maneira de pensar. Sabe que existem construções que as pessoas compram, não é? Casas velhas que pessoas compram, e para que elas possam fazer alguma coisa ali é necessário derrubar tudo. Porque toda a estrutura, tudo está muito velho, está caído. E essas estruturas do pecado, queridos, ficaram para trás. Amém? Elas não podem reger a nossa vida em Cristo. Essa estrutura em que nós estávamos, nos nossos próprios pensamentos, era a nossa própria vontade que tinha que ser feita. Isso tudo é velho. Isso tudo está fadado a desaparecer. Sabe, algo novo foi estabelecido em nossa existência. A vida de Deus. O poder de Deus, o reino de Deus em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, a partir de agora, nós não podemos mais pensar da forma que nós pensávamos. Sendo movidos pela nossa carne. Pensando somente nas coisas desse mundo, pensando somente nas vaidades desse mundo, nós nascemos de novo.
Se você não nasceu de novo ainda, hoje é um excelente dia para você fazer essa decisão. Se você ainda não recebeu a Cristo na sua vida, hoje é um excelente dia para você dizer: eu quero essa vida, eu quero essa transformação, eu quero essa mudança aí que você está falando. Porque ele veio para todos aqueles que crescem nele. Você creu nele. Amém? Aqueles que creem nele recebem essa nova vida. E ele diz que nós vivíamos assim, nos nossos delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas olha, chegou um novo tempo. Jesus, ele diz assim em João 6,38. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você sabe que existe uma vontade divina, uma vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. E você está nessa terra com esse propósito de fazer a vontade dele, de cumprir a vontade dele. E o que tem nessa vontade? Tem tudo que é bom. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Você não precisa ficar cheio de reservas. Você não precisa ficar pensando, não, mas se houver alguma coisa que traga danos para mim, que traga prejuízos para mim. Não, os planos dele para nós são planos de paz e não de mal. Você pode se entregar com todo o seu coração, sem reservas, e você verá a manifestação da boa, agradável e perfeita vontade dele sobre sua vida. Aleluia! Irmãos, Deus quer nos ver bem. Mas para que essa interferência divina aconteça aqui na terra, na sua vida e na minha vida, é necessário nós começarmos a mudar a maneira de pensar. É necessário nós trazermos a nossa mente cativa para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem a me dizer agora a respeito dessa área? O que Deus tem a me falar agora a respeito disso? Mergulha com teu coração, com a tua mente, e você vai ver sentimentos novos, um comportamento novo, pensamentos novos que vão gerar poder. Aleluia! Ele diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 17... mais adiante um pouco. Aleluia. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Ele diz, ei, não é mais tempo de andarmos assim, na vaidade do nosso próprio pensamento, ou como nós andávamos antigamente, na vaidade do nosso próprio pensamento. O que significa isso? Pensando somente nas coisas dessa terra. Queridos, Deus quer realizar coisas divinas na terra. Deus quer realizar coisas altas, coisas grandes na terra. E Ele vai realizar através de você e através de mim. Mas é necessário nós começarmos a nos amoldar a esses pensamentos que vão gerar coisas grandes. As coisas grandes não vão acontecer simplesmente porque a gente quis um dia e pronto. É necessário você inclinar o seu coração. É necessário você inclinar os seus ouvidos. É necessário você desejar, você receber, compreender com o seu coração e com o seu entendimento. Porque quando as circunstâncias chegarem, fazendo pressão contra aquilo que você está descobrindo, você vai permanecer firme e inabalável. Você ainda assim, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, você vai experimentar da abundância e da provisão do Senhor. Você vai experimentar dos de repentes em todas as áreas que você estiver crendo. Aleluia! Às vezes as pessoas estão olhando para cima, esperando que Deus faça algo grande aqui na terra, esperando que Deus faça algo grande em suas vidas, mas Deus é quem, irmãos, está olhando para nós, com expectativas de que nós possamos alinhar os nossos pensamentos com o que Ele pensa. Sabe que Ele está pensando grande ao teu respeito, Ele está pensando coisas grandes a respeito do que Ele te chamou a realizar. Ele não pensa pequeno, Ele é Deus. E a Bíblia diz em Amós 3:3, como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Queridos, eu quero estar acordada com Deus, eu quero estar de acordo com Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso. E se eu ligar
A minha fé com o que Ele pode fazer, Ele o fará. Não haverá limites, não haverá impedimentos, Ele fará. Quem faz é Ele, mas é necessário você estar num lugar onde você diz, é assim, Pai, sim, é dessa forma, eu creio assim. Pensando como Ele, crendo em coisas grandes que Ele mesmo tem colocado em seu coração. Não tenha medo de você pensar, de você meditar naquilo que Ele já tem colocado no seu coração. Às vezes chega uma ideia, chega uma direção, e você ignora aquilo pensando que é você mesmo. Sabe que é necessário você começar a considerar, orar, perceber se isso não é Deus falando com você, te dando orientação. Ei, irmãos, nós precisamos subir para o sobrenatural. Experimentar mais de planos grandes, de planos altos que Ele tem para as nossas vidas. Aleluia! Mas precisamos nos desapegar daqueles pensamentos limitados. Eu não faço isso porque eu só tenho tanto, ou porque eu sou daquela família. Não, a minha situação é assim. Deus tem uma vida transbordante para você. Ele tem uma vida muito maior do que do lugar onde você saiu ou do lugar onde você está fisicamente falando. Ele tem algo grande para realizar sobre você. Irmãos, Deus não está com problemas porque há crise aí no Brasil. Você sabe disso? Deus não está com problemas por causa disso. Não há falta de recursos no céu. Não há falta de recursos em Deus. Quando você olha para Ele e começa a pensar, Pai, independente de como está a crise, independente de como está o país, eu sei que em Ti eu sou suprido, eu sei que em Ti oportunidades chegam e eu me abro para oportunidades divinas. Irmãos, coisas vão começar a se mexer em tua direção. Coisas vão começar a te seguir e pegar em você. Sabe que as coisas que Deus tem, elas são grandes e elas estão esperando serem manifestas em nossas vidas. Mas somos nós que ativamos isso. Como? Pela fé. E fé não é algo que você faz um dia. Eu estou crendo em Deus hoje, pronto. Você começa a se comportar assim. Você começa a pensar, você começa a falar assim. Aleluia. Ele diz que não haverá impossíveis para todo aquele que crê. Eu creio na sua palavra. Ele tem falado ao meu coração, Pai, eu creio em Ti. Sabe o que vai acontecer? De repente, irmãos. Eu acredito que nós precisamos nos familiarizar mais com o sobrenatural. Eu acredito que nós precisamos nos familiarizar mais com aquilo que é alto. Às vezes nós estamos muito baixos, sabe? Nós estamos muito no nível aqui da terra. Mas sabe que Deus fez a terra para sofrer interferências divinas? Nessa terra é necessário haver interferências do sobrenatural. E vai acontecer através da sua vida. Aleluia. Jesus, ele veio manifestando um novo estilo de vida. Entre os discípulos, operando mediante o poder de Deus, manifestando a vontade de Deus entre os homens. E no certo momento, ele falando com uma árvore, ele falou com aquela figueira, lá em Marcos, no capítulo 11, ordenou para que ela não desse mais fruto. E no outro dia, os discípulos passando pelo mesmo lugar ficaram admirados, porque ele havia dito e realmente o negócio aconteceu. E ele disse, olha, é como se ele tivesse dito, olha, não fiquem admirados com isso. Tenha fé em Deus. Porque se alguém crê com o seu coração e não duvidar, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aleluia. Às vezes nós ouvimos isso, irmãos, e apenas ouvimos com os nossos ouvidos naturais. Mas isso precisa cair no nosso coração. Se você tão somente crê no seu coração e não duvidar no seu coração,
Mas crê naquilo que você está falando, crê naquilo que você está pensando. Você tem pensamentos poderosos? Se você crê, vai acontecer. E para que os pensamentos eles se manifestem, precisam ter uma voz. Eles precisam ser falados. Aleluia. Aleluia. Está na hora, irmãos, de nós mexermos a nossa boca. Sabe que Deus se agrada de fé? Deus se agrada de fé. Aleluia! Ele não está chateado porque você está declarando a palavra, porque você está falando de fé, porque você está falando de coisas que Ele quer de fato realizar na sua vida. Ele não está lá chateado, não. Ele está vibrando, Ele está cheio de alegria. Ele está se agradando. Aleluia! Vamos lá no texto em Números, no capítulo 13. Um texto bem conhecido de nós. Mas em Números, no capítulo 13, vamos ver algumas coisas aqui. Aleluia. Versículo 1 até o 3, ele diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E ele vai dizer o nome de cada um. Veja que coisa interessante. Deus livra o seu povo do Egito, de Faraó, conduz o povo com braço forte para fora do Egito, com milagres, com muita provisão. Amém? Diariamente milagres acontecendo, se manifestando para com o povo, suprindo o povo. E o Senhor diz a Moisés: olha, envia príncipes, envia líderes, a terra que eles vão receber, que o povo vai receber. Vão lá, espiem a terra, tenham o seu próprio parecer a respeito da terra que eu estou dando. Vão lá. Agora, o que eu acho interessante aqui no versículo 3, na última frase, quando ele diz: todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Você sabe que todos aqueles homens que foram espiar a terra eram líderes, pessoas que estavam à frente. Amém? Agora, de todos aqueles que foram lá espiar a terra, considerar aquela terra, quantos voltaram contando ou falando da maneira como Deus estava pensando? Somente 2. Aleluia. Somente 2. Queridos, não basta somente termos uma promessa, não basta somente Deus falar, Deus liberar a sua palavra, é necessário nós absorvermos, nós recebermos. Havia 2 homens ali, Josué e Calebe, que estavam ligados, sabe? Eles estavam ligados com o coração em Deus, eles estavam ligados com seus pensamentos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que fala e cumpre, no Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, no Deus de caráter, no Deus que manifesta o que fala. Eles estavam olhando com essa atitude, e a nossa atitude alinhada com o que ele pensa, ou com aquilo que ele diz, irmãos, vai fazer toda a diferença. Vai determinar se nós vamos experimentar ou não. Aleluia. Não é culpa dele se alguma coisa não está dando certo. Às vezes nós precisamos parar, sabe que quando o carro ele está sendo difícil lidar com ele, na verdade, antes mesmo disso, não é? Já há tempos, períodos em que nós precisamos ir lá fazer a manutenção do nosso carro.
Mas quando ele está apontando algumas coisas, você está fazendo a manutenção, mas mesmo assim, tem algumas coisas lá que não estão dando certo, você precisa parar e mandar fazer uma análise completa, mais profunda daquilo. Sabe que às vezes, queridos, não é nem necessário uma análise tão profunda. Muitas vezes é somente uma disposição no nosso coração de nós não crermos tão rapidamente. Às vezes nós ficamos esperando Deus fazer, pessoas fazerem algo, quando Ele está esperando que nós simplesmente nos posicionemos. A tua posição vai definir, vai determinar aquilo que o poderoso fará. Aleluia! Irmãos, não há coisas difíceis que Deus está requerendo de nós. Você tem que fazer algo muito grande, porque senão você não vai receber aquilo. Não, Ele quer somente que você creia, acredite, confie nele, confie na palavra dele, confie naquilo que Ele está falando a você. Confiando nele de todo o seu coração e não ficando se estribando no seu próprio entendimento. Sabe que se estribar no seu próprio entendimento é uma atitude carnal, é uma atitude de quem não está confiando. Quando nós estamos confiando, irmãos, nós vamos olhar para ele e vamos dizer: Pai, eu posso até nem saber como vai acontecer, mas eu creio na tua palavra, eu sei que você é poderoso, você é Deus de caráter, você não mente, você não falha e vai se manifestar. Aleluia! Irmãos, nós estamos nos últimos dias. Nós estamos vivendo nas últimas horas, por assim dizer. E sabe que Deus está querendo fazer muito através da igreja? Deus está querendo fazer muito na igreja e através da igreja. Mas não vai acontecer simplesmente porque somos a igreja. É necessário nós estarmos no lugar certo, nos alinhando, trazendo a nossa mente para o que Ele está falando, deixando que a nossa mente seja renovada pela palavra dEle. Às vezes nós precisamos fazer uma manutenção na nossa maneira de crer, na nossa fé. O conhecimento que nós recebemos ontem foi muito bom, graças a Deus, mas nós precisamos hoje, amanhã de novo, e depois de amanhã de novo. É como alimento, é como pão, todos os dias você precisa. Todos os dias se alimentando da palavra, todos os dias pensando, trazendo à sua mente a palavra de Deus. Alguma coisa vai começar a mover-se dentro de você. Sabe que às vezes nós ficamos apáticos e cheios de reservas porque aquele fogo está muito baixo. Mas quando nós começamos a pensar mais na palavra, a meditar mais na palavra, aquele fogo começa a crescer dentro de nós. Irmãos, é impossível você ficar com sua boca fechada. É impossível você se comportar como se fosse um coitadinho, como se ninguém gostasse de mim. É porque ninguém gosta de mim. É porque eu não tive a oportunidade certa. Não, você faz o negócio acontecer. A sua fé leva você a agir de uma forma nova. Aquele testemunho daquele irmão, que coisa interessante. Foi tão lindo. Mas sabe que Deus quer fazer coisas grandes e tremendas e lindas na nossa vida? Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele precisa de um coração que creia, de um coração totalmente dele, de um coração inclinado para ouvir, querendo, desejando receber aquilo que só você vai ouvir. Aleluia! Você sabe que num ambiente como esse, uma mesma palavra está sendo ministrada, mas Deus está ministrando individualmente a cada um, pelo seu espírito, tocando em áreas da sua vida que não está tocando em outro, porque Ele sabe das suas necessidades. Então nós precisamos, irmãos, abrir nosso coração, trazer os nossos pensamentos para Ele. Pai, eu quero pensar como você pensa. O que você tem a dizer sobre isso? A palavra fala. Você começa a pensar assim. A palavra de Deus fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como é que você vai se ver? Mas chegou aquela doença ali, não tem jeito não, é uma epidemia, o negócio é sério. Não, você não vai se comportar dessa forma, você não vai falar dessa forma, mas para que isso aconteça é necessário você pensar certo.
Não, Deus não está me vendo assim. Ele olha para mim e vê alguém sarado, alguém curado, alguém que tem o próprio poder dele em sua vida. Ele olha para mim e vê alguém desfrutando de vida e vida em abundância. Mas isso tem que percorrer a nossa mente, tem que percorrer a nossa boca e o nosso comportamento também. Não sendo tímido, queridos, diante de um relatório ruim, de um relatório do mundo. Não, é assim mesmo, né? Não é assim não. Não é assim não. Comigo, com você, o negócio é diferente. Se você tão somente crê nas mesmas verdades, aleluia, o negócio é diferente. As coisas são diferentes. Aleluia. Quando chega uma enfermidade, o mundo diz, vai morrer, é isso, é aquilo, outro. Quando chega algum sintoma, você bota para correr. Você não aceita, por quê? Porque você sabe, eu não fui feito para isso. Eu não fui criado para viver uma vida de derrota, sendo curado aqui e adoecendo ali, sendo curado aqui e adoecendo ali. Eu sei, irmãos, que nós estamos nesse mundo e sintomas vêm, se levantam circunstâncias, mas o fato é você estar bem em todo e qualquer tempo. E essa palavra nos seus pensamentos, essa palavra na sua boca vai gerar um comportamento diferenciado. Aleluia. Então, nós vemos aqui que esses homens, eles eram alguém que conheciam, tinham experimentado de coisas grandes em Deus. Mas sabe de uma coisa? Eles não estavam adequando seus pensamentos aos pensamentos daquele que é grande. Lá no versículo 25, quando eles voltaram de espiar a terra, veja aqui. Por favor, aqui no capítulo 13 de Números, no versículo 25. Ele diz, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. A Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Versículo 30. Continuando no versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Aleluia. O que aqueles dois homens disseram, irmãos? Eles disseram, eia, se animem, porque certamente nós vamos entrar nessa terra. Certamente nós vamos ter aquilo que Deus falou. Sabe que às vezes é necessário você se animar, nós nos animarmos com aquilo que Deus tem falado. Aqueles outros homens, queridos, 10 deles estavam lá relatando, a terra é boa, mas envolvidos com seus próprios sentimentos. Eles estavam muito envolvidos com sua própria carne, mas sabe de uma coisa? Sim, eles não eram nascidos de novo, mas eles estavam muito sentimentalistas. Mas Calebe e Josué levantaram a voz cheia de convicção e disseram, eia, subamos e possuamos. Possuamos. Como é que ele diz? Possuamos. Aleluia. Amém. Aleluia. Calebe fez calar o povo e disse, eia, subamos e possuamos a terra. Como eles iriam possuir essa terra, irmãos? Como eles iriam possuir? Pela fé. Sendo ousados. Diante das circunstâncias, não ficando tímidos, arredios, reservados, não, mas abrindo a sua boca e dizendo aquilo que Deus havia dito. Quando nós falamos aquilo que Deus fala, sabe que há um mover no reino do Espírito,
Ou quando nós falamos de acordo com aquilo que Deus quer e pensa, ao mover no reino do Espírito, que vai haver uma interferência aqui embaixo. Como estão as suas circunstâncias? As circunstâncias que chegaram na sua vida. Elas estão bem? Elas estão bem acomodadas? Ou elas estão incomodadas com você? Está na hora, irmão, de você incomodar aquilo que veio para se estabelecer. Porque as circunstâncias não vêm simplesmente para trazer, não um tempinho de dificuldade. Você já viu que há pessoas que passam anos e anos na mesma circunstância? O mesmo problema? Por quê? Porque elas não tomaram iniciativa. Mas está na hora de nós tomarmos iniciativas a partir daquilo que Deus mesmo fala. A partir da palavra dele. Amém. A palavra dele ardendo dentro de você. Você trazendo ela à tona para os seus pensamentos. Pensando como ele diz, como ele fala. Como ele tem falado a teu respeito. E ele tem dito que você vai além. Ele tem dito que você vai cumprir a vontade dele, que os planos dele são planos de paz e não de mal. Mas o que você tem pensado? Você tem pensado em morte, em derrota, em medo? Tem ficado tímido diante da crise, das circunstâncias? Ou você tem sido cheio de energia, cheio de força e tem partido para cima, irmãos, e tem dito, eu vou possuir? Aleluia! Às vezes você vai ter que abrir a boca bem alto. Bem alto, e fazer calar aquela circunstância, aquela sugestão que está vindo na sua mente. Não, não é baixinho. Se cala, diabo. Não. É você dizendo, cala a boca mesmo. É você dizendo, eu não aceito esse tipo de pensamento. Irmãos, pensamentos de derrota vêm para dizer a você que você não vai conseguir, para você aceitar esse quadro. E você ficar ali, acomodado com aquela situação. Mas existe um novo estilo de vida para a sua vida, para você e para mim. Romanos 12, 2, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Talvez você nem sabe especificamente o que é. Mas você sabe, Deus tem tudo que é bom, agradável e perfeito para mim. Aleluia. E o que você vai fazer? Ele diz, olha, seja transformado. Deixa a sua vida ser transformada pela renovação dos seus pensamentos. Pensando como Deus pensa. Sabe que Jesus, ele agiu de determinada forma, diante de situações, e nós podemos aprender, irmãos, para nós podermos agir da mesma forma, cheios de ousadia e intrepidez, diante das circunstâncias, dos mares revoltos da vida, por assim dizer, o como ele falava, como ele se comportava, é Deus mesmo, é a própria vontade de Deus em ação. Então é assim que Deus quer que nós possamos nos comportar também. Ele não quer que você fique tímido lá diante de um problema, diante de uma situação, você fique lá de braços cruzados, não, eu não sei o que fazer. Não, você sabe, a resposta está no teu coração, está na tua boca. A palavra da fé que você tem ouvido, a palavra da fé que está na sua vida, é essa palavra trazendo respostas através da sua boca. Aleluia! Sabe que nós precisamos nos mover, irmãos, muitas vezes, através daquilo que nós cremos. Já sabemos o que a palavra diz, mas nós precisamos trazer à tona, de novo, dos nossos pensamentos, pensando, remoendo. Sabe, às vezes as pessoas elas são rápidas para pensar em problema e conta. Sabe aquela conta que vai vencer tal dia? Aí a pessoa fica lá pensando, pensando. Pronto, é assim que a gente tem que fazer com a palavra. Amém. Ele disse que nós somos mais que vencedores, mas eu não estou me sentindo mais que vencedor. Eu estou me sentindo derrotado. Mas graças a Deus, porque nós não vivemos pelo que sentimos. Nós vivemos pela fé. Aleluia. As coisas parecem não estar muito bem, mas você começa a se mover pelo que Deus fala a respeito de você. Talvez você não se sinta assim.
Talvez você não se sinta tão acomodado assim, como mais que vencedor. Ah, mas eu não estou com dinheiro no bolso. Ah, mas tem aquela situação de enfermidade. Talvez você não se sinta assim, mais que vencedor, como ele diz. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Ele fala que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E essa palavra no seu coração, saindo da sua boca, ela vai mudar os seus sentimentos. Ela vai mudar aqui por fora o seu parecer. Você vai começar a pensar diferente. Realmente Deus é o Deus Todo-Poderoso. Porque nós sabemos que Ele é poderoso. Mas às vezes para algumas pessoas Ele não está tão poderoso assim. Mas sabe que não é falta de poder? Às vezes é porque nós estamos um pouco distantes e precisamos nos aproximar mais. O que a palavra tem a me dizer? O que Deus tem a falar sobre isso? Irmãos, existe um fogo. Aleluia. Essa palavra vai produzir um fogo dentro de nós. Ah, mas eu não estou crendo tanto em cura. Pois pegue a palavra. Comece a ir nas escrituras. Você vai perceber aquele fogo. Aquela verdade é viva. Aquela verdade está cheia de vida. Aquela verdade está cheia de poder. Se você começar a lançar o seu olhar e de repente, irmãos, você começar a falar, você vai ver as coisas acontecendo. Aleluia! Aleluia! Você não pode ficar lá como aqueles 10. A terra realmente é muito boa. O plano de Deus é muito bom, mas há muitas circunstâncias. Circunstâncias sempre vão existir. Nós passamos por cima delas, pela palavra de Deus, irmãos. Não fique olhando lá para a sua própria condição humana natural. Olhe para aquilo que está dentro de você. Olhe para aquele que está dentro de você. Existe um reino inabalável que precisa se manifestar através de você nessa terra. Ele vai começar a se manifestar na sua casa, ele começa a se manifestar na sua vida, ele começa a se manifestar no seu trabalho, ele começa a se manifestar no meio em que você vive. E vai atingir pessoas também. Aleluia! Vamos dar uma olhada lá em Efésios no capítulo 5. Efésios no capítulo 5. Aleluia! Aleluia. Efésios no capítulo 5, versículo 13. Ele diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas ou expostas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Veja o que ele diz aqui. Ele diz, olha, existe um mundo corrompido, existe um mundo de trevas. E ele chama a atenção dos filhos de Deus para que, em meio a esse mundo, eles possam estar bem atentos, bem alertas, como luzeiros nesse mundo. Ele diz, olha, você que está dormindo, você que está como os demais, que não tem esperança, ele diz, levanta-te, resplandece. Levanta-te dentre os mortos, resplandece, porque é a sua vida em mover, é a sua vida em manifestação que vai expor, que vai chamar a atenção daqueles que estão em trevas. É a ação que você tem mediante
a vida de Deus, o poder de Deus que vai atrair aquilo, aqueles que estão lá para a luz. Ele diz, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Quem é Cristo? A unção. Você sabe que a unção, ela ilumina? A unção revela? A unção abre os nossos olhos para vermos o que sempre estava lá, sempre esteve lá. Irmãos, essa unção, ela tem o poder e a capacidade de tornar novo coisas que nós já conhecíamos e que em um momento deixamos lá na prateleira, ela começa a revelar, ela começa a trazer à tona com fogo, com poder, essas verdades. Ele diz, desperta, levanta-te e ele vai te iluminar. Você vai perceber um fogo novo. Você vai perceber um ânimo novo. Você vai perceber que diante de tudo aquilo que veio para te impedir de avançar, você vai dar um salto. Ele vai te impulsionar. Você vai saltar sobre aquilo. Irmãos, há coisas que ainda não experimentamos. Há coisas grandes prontas para serem manifestas na nossa vida. E eu vejo Deus nos chamando para um lugar mais alto. Na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de nos comportarmos. Por quê? Porque Ele quer agir. O espírito desse mundo, Satanás está agindo, irmãos, através dos filhos da desobediência. Mas o Espírito Santo está operando, está trabalhando através dos filhos da luz. Amém? Através dos filhos da obediência. Mas ele tem coisas para fazer. Ele tem coisas para realizar dentro de nós. Há uma grande obra, um processo de melhorias na nossa alma, na nossa maneira de pensar, no nosso comportamento. E ele tem pressa nisso. Por quê? Porque ele quer que você experimente antes de Jesus voltar, que você experimente de uma vida sublime, de uma vida mais alta, onde nós já estamos legalmente, mas que precisa ser manifesta nesse mundo. Chamada para este mundo em manifestação, como? Através da nossa fé. Aleluia! Não somente vendo alguém tendo, não somente vendo alguém agindo daquela forma, mas você entrando em linha com a palavra. Você entrando em linha com o mover, onde o poder flui e o negócio vindo sobre você. Aleluia! Então ele diz, no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. Remindo o tempo, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por esta razão, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ele está falando aqui, irmãos, sobre pessoas que nasceram de novo e que elas esfriaram, elas se tornaram como que insensatas. E ele está chamando elas para serem despertadas e para agir nesse poder, agir no poder do Espírito. Aleluia. Ele diz, olha, não se torne insensato. Existe um processo de transformação da nossa vida que se dá mediante o conhecimento da palavra de Deus, pela renovação da nossa mente. E em contrapartida ele diz, olha, não se torne insensato. Sabe que ao invés de podermos estar sendo transformados pela palavra, podemos estar nos tornando insensatos? Mas ele diz, olha, compreenda, entenda qual é a vontade do Senhor. Irmão, se ele diz para nós buscarmos compreender, é porque requer reflexão. Amém? É porque requer nós pararmos e considerarmos, Pai, o que você quer que eu mude na minha vida? Áreas da minha vida que precisam mesmo de uma interferência. Senhor, me mostra coisas que eu posso não estar vendo nesse momento. Porque nós até sabemos áreas que precisam sofrer uma interferência do poder de Deus. Mas às vezes, irmãos, nós precisamos daquele estalo, nós precisamos daquele start, sabe? Do poder de Deus sobre nós, de maneira que a gente diga, agora eu sei. Agora eu sei como fazer.
Aleluia. E Ele quer isso, Ele quer essa compreensão, Ele quer esse start, que nós recebamos esse entendimento de como nós podemos efetuar, agir de uma maneira nova, poderosa, trazendo as coisas do alto aqui para a terra, mas de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Irmãos, se nós deixarmos o dia a dia, as coisas, elas vão tomando um lugar de consentimento, onde nós começamos a aceitar tudo o que acontece. Mas nós precisamos ter em nós esse fogo da palavra, pensando, meditando, falando a palavra, nos comportando. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não se sinta assim, não tem problema, o sentimento passa. Amém? Quando você começa a falar, eu sou mais que vencedor, posso todas as coisas daquele que me fortalece, o maior habita dentro de mim, eu não estou sozinho, eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu sou inteligente, eu posso exercer aquilo que Deus me chamou a fazer, eu posso agir de uma maneira sobrenatural. De repente, coisas serão ativadas de dentro do seu coração, porque é de dentro que vem. Aleluia! De repente vem, sobe de dentro de você uma ação nova. Aleluia! E você começa a se posicionar, e começa a declarar a palavra com ousadia. E você começa a ver aquele monte saindo da sua frente. Aleluia! Eu não sei quantos montes, irmãos, possam ter diante de você. Às vezes não é só um, não. Às vezes são vários. Mas existe uma palavra de fé. Existe uma palavra dita com confiança. Existem verdades que são proferidas da nossa boca que vão começar a mover essas circunstâncias, essas montanhas. E de repente, quando você menos pensar sobre aquilo, de repente, não tem mais nada, caiu tudo por terra. Mas começou com posicionamentos. Começou com posicionamentos por dentro. Eu não vou me mover por essa situação. Eu não vou me adequar ao sistema do mundo. Entrando na maneira carnal de ser, entrando na maneira sentimental de ser, pensando de uma maneira, da minha própria maneira de ser. Não, eu vou pegar os pensamentos de Deus. Eu vou deixar isso transformar a minha vida, transformar as minhas ações, transformar as minhas palavras. De repente, coisas novas vão começar a surgir. Começar a acontecer. E você vai ver, por mais que sejam coisas pequenas, aqui e ali, você vai saber que isso é resultado já daquela mudança, daquele posicionamento que você começou a exercer. Aleluia! Ele disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor para aquele que crê, para aquele que quer, para aquele que ouve. Ele só quer o seu ouvido, ele só quer a sua atenção. Se ele tiver a sua atenção, se ele tiver o seu ouvido, e você quiser ouvir, você receber aquilo que ele está falando, aleluia, você vai saber como operar no poder, como operar em coisas sobrenaturais. Aleluia! Sabe que existe um destrave que é sobrenatural, que é a partir do sobrenatural que vai acontecer? Às vezes são coisas pequenas na nossa vida, que precisam sofrer aquela interferência do poder, que precisam sofrer a interferência da palavra de Deus. Às vezes são coisas pequenas, mas se você não lidar com elas, irmãos, elas vão crescer. Elas vão tomar forma e você vai começar a ser como aquilo que começou tão pequeno. Mas Deus quer que você seja como Ele te chamou para ser. Amém? Livre de peso, livre de jugo, cheio do poder dele, cheio da capacidade dele, sendo ousado para falar, sendo ousado para pensar. Aleluia! Certa vez eu estava trabalhando, faz muito tempo isso, mas eu estava no meu trabalho e eu comecei a me ver um pensamento de algo muito grande que Deus ia fazer na minha vida. E na hora que veio aquele pensamento, eu, não,
Esse pensamento é algo muito grande. Na mesma hora, Deus falou comigo. É coisas grandes que eu tenho para você. Às vezes vem aquele pensamento, irmãos, surge aquilo lá de dentro do seu coração. E você começa a pensar naquilo. Deixa aquilo desabrochar. Se forem os pensamentos de Deus, amém? Deixa aquilo desabrochar. Porque da maneira como você dá atenção àquilo, virá direções. Virá orientação. Aleluia. Orientação de dentro. Orientação no seu coração. De repente, você nem perguntou a respeito daquilo, como fazer aquilo, e vem aquela orientação subindo no seu coração. Atenta para isso, considera isso, porque de uma simples orientação, irmãos, pode vir algo poderoso, algo muito grande. E muitas vezes nós estamos crendo em coisas grandes, mas vem impressões tão pequenas no nosso coração e nós ignoramos. E muitas vezes aquelas impressões tão pequenas é como que uma chave, vamos dizer assim, para que aquilo tão grande que você tem pensado e você tem crido se manifestar. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! O reino de Deus. Sabe como Jesus orou? Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Sobre a terra, assim como ela é feita no céu. Irmãos, Deus quer fazer algo na terra, a partir dos céus. Algo que você ainda não experimentou. Na sua vida pessoal. Eu não estou falando à toa. Isso veio muito forte no meu coração. Deus trazendo coisas do céu para a sua vida aqui na terra, a partir do sobrenatural. Mas ele precisa da sua atenção, ele precisa dos seus pensamentos, ele precisa que você esteja com o seu ouvido bem inclinado, porque nesses dias ele vai falar coisas, ele vai trazer orientações, ele vai trazer impressões no seu coração, e de portas grandes que vão se abrir, mas essas impressões serão pequenas. Pequenas. Fique atento. Aleluia. Fique atento. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. O sobrenatural. O sobrenatural lá na sua casa, na sua família. O sobrenatural se manifestando. Está na hora de vocês dois começarem a abrir a boca lá na casa de vocês. E começar a falar. E chamar o sobrenatural. Aleluia. Você, senhora de óculos, e o seu marido. Amém? Começar a chamar o sobrenatural. A falar a palavra ali. Aleluia. O sobrenatural na sua família. Mas acontece na família, acontece. Fale, creia, chame. Aleluia. Aleluia. Existem muitas pessoas aqui com chamada. E sabe de uma coisa? Existe um tempo de preparação. E o tempo de preparação, como nós costumamos dizer, não é tempo perdido. Só que o tempo de preparação não se trata somente de algo que você faz na igreja. Sim, tem tudo a ver. Mas não se trata só disso. Porque um momento você sai desse lugar. Você sai desse espaço. E você está realizando coisas. Mas deixe o seu coração totalmente envolvido com a obra do Espírito Santo, com a vontade de Deus. Deixe que Ele encha você de tal maneira que você não está se limitando somente a um tempo de preparação local. Você está se preparando para coisas grandes, para a vida que Deus tem para você mais adiante. Aleluia! A nossa vida não é uma coisa aqui dentro e uma coisa lá fora, irmãos.
Nós precisamos andar com consciência. Ele habita em mim. Eu vivo para Ele. Eu me movo nele. Aleluia. Aleluia. Quando Moisés morreu, Deus veio para Josué e disse para ele: tão somente seja forte e muito corajoso para você fazer tudo que o meu servo te ordenou, conforme a lei. E dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que onde você for, você seja bem-sucedido. Medita no livro da lei, de dia e de noite. Irmãos, Moisés havia feito muitos milagres, coisas grandes e tremendas, grandes obras. E Josué acompanhou tudo aquilo. Mas quando Moisés foi embora, quando Moisés morreu, o Senhor falou para ele: olha, atenta para a lei. Amém. Atenta para as minhas palavras. Ele tinha a lei naquele tempo. E Deus falou para ele: atenta para as minhas palavras. Sabe que você precisa atentar, nós precisamos atentar para a palavra dele. Muito mais, irmãos, do que coisas que estão sendo feitas, para a palavra dele. Porque fazer algo, irmãos, é muito simples para Deus. Deus é poderoso. E se você pensar que Deus pode fazer algo de 1000 formas, Ele ainda vai fazer na 1001 forma, para te mostrar que Ele sempre vai surpreender, para te mostrar que Ele é maior. Às vezes nós pensamos, não, Ele vai fazer isso assim, daquela forma, Ele sempre vai te superar. Mas vem da palavra. Essas ações vêm por nós estarmos ligados com a palavra, pensando nela, sabe, aquecido por ela. Aleluia! E ele não vai fazer, irmão, simplesmente com alguém porque ele fez com outro. Ele faz coisas novas. Ele fará ações novas. Você está pronto para novas ações? Aleluia! Você está pronto, sem timidez, para que ele realize coisas grandes? Lá em Colossenses 3, 2, ele diz: buscai as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. Porque você morreu e a sua vida está oculta com Cristo em Deus. Ei! Você tem uma nova vida. E ele diz: busca as coisas dessa nova vida. Começa a pensar nas coisas do alto, nesses pensamentos grandes que Deus tem, porque Ele quer fazer chover esses pensamentos nessa terra. Porque Ele quer trazer, Ele quer que venha à tona os seus grandes pensamentos, mas Ele precisa de alguém que pense como Ele, que esteja ajustado, junto com Ele, alinhado à sua palavra. Aleluia! Aleluia! Irmãos, Ele vai fazer aquilo que você puder crer. Aleluia! Amém! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Há um mover. Há um mover nesse lugar, queridos, do sobrenatural. Eu não sei coisas que você possa estar precisando, que você precise falar, que você precise romper. Mas está na hora de você tomar uma ação. E quando você agir, por mais simples que pareça, você vai perceber o sobrenatural. Vamos ficar em pé?